O ser humano é muito cabeça dura, né? Por mais que os problemas, as situações, elas servem para nos aproximar de Deus, quando ele é muito cabeça dura, só afasta ainda mais. E por vezes ele ainda chega a culpar a Deus pelas suas desventuras. Só que ele não compreende que o resultado que está na vida dele é resultado das escolhas que ele tem feito. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ver o que o apóstolo João vai dar continuidade em vir, né? Ele viu eventos acontecendo nos céus, correspondendo na terra. Depois ele viu o próprio Senhor Jesus aqui na terra e os eventos que começou a acontecer nela. Vamos pedir a direção do Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus, nós estamos meditando nesse livro do Apocalipse e só o Senhor pode nos revelar de fato todas as entrelinhas que aqui estão, para que a gente possa trazer nos dias de hoje, possamos compreender com a nossa mente de forma bem racional. Por isso eu peço que o Senhor nos dê a compreensão, abra o nosso entendimento. Amém. No versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. O comentário do bispo diz assim: a medição do templo de Deus, o apóstolo João é transferido em espírito para Jerusalém terrena, a fim de medir o templo de Deus. A vara de medir que lhe foi entregue representa a autoridade que lhe foi confiada para fazer esse serviço. Quando João escreveu o Apocalipse, já não existia o templo em Jerusalém, pois este havia sido destruído alguns anos antes pelos romanos. Porém, segundo entendemos pelas profecias bíblicas, ele será reconstruído no mesmo local onde hoje está a mesquita Al-Aqsa, também conhecida como Domo da Rocha. Aliás, alguns judeus ortodoxos já estão se preparando para os futuros rituais de sacrifícios de animais como eram feitos no passado. Eles já têm tudo preparado, desde os utensílios sagrados e roupas dos sacerdotes. A metade da grande tribulação, quando o anticristo estará no auge do seu poder, ele fará cessar os sacrifícios diários e profanará o templo de Deus. Segundo Tessalonicenses 2,4, vamos conferir. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por isso que o maior desejo de Satanás é ele parecer Deus, né? Aliás, desde o princípio ele desejou o trono de Deus, né? Então, ele quer parecer ser Deus para as pessoas. Por isso que o mundo vive nessa ilusão, né? Nessa grande ilusão. As pessoas que se entregam aos rituais religiosos, elas estão pensando que estão adorando a um Deus, mas é o Deus Satanás, aquele que não é Deus e que já está julgado. E ele levará aos seus servos também para o inferno, o lugar para onde ele vai. Quem nós servimos é para onde nós vamos. Então, como o próprio Bispo Macedo falou aqui nesse comentário, né? No Domo da Rocha, hoje aquela mesquita, né? Ela tem um domo bem dourado, bem bonito, mas aquele lugar ali, ele pertencia ao Templo de Salomão. Há preparativos realmente para que haja a construção do terceiro templo, não se sabe quando, mas para que se construir aquele templo vai ter que haver guerra, porque vai ter que tirar os muçulmanos dali. Então você imagina, né? Os muçulmanos reivindicam aquela terra dizendo ser deles. Eles são os filhos de Isaac, que foi o primeiro filho de Abraão com a serva. Então ele não é o filho legítimo. O filho legítimo é Isaac. Ele sim é o herdeiro. Então os judeus são herdeiros natural daquela terra. Mas há esse conflito de anos, né? Então hoje existe a mesquita e a única coisa que restou do antigo templo são os muros da lamentação, que nós hoje chamamos no Muro da Lamentação. Então é a única parte do templo que restou. Então a esperança é essa, que esse templo, o terceiro templo, seja reconstruído. E acredito que não há de demorar.
A parte B do comentário do bispo. Os primeiros a serem medidos serão o santuário, o altar e os que nele adoram. Essa medição não é do templo físico, e sim do espiritual. A ordem para medir os que neles adoram é uma referência aos 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes se converterão ao Senhor Jesus durante o período da grande tribulação e do domínio do anticristo. Por isso, foram preservados pelo Senhor. A verdadeira casa de Deus existente sobre a terra é o seu templo espiritual. Hoje, as pedras vivas que constituem esse templo são os verdadeiros cristãos. Está em 1 Pedro 2, 5 ao 6. Vamos conferir. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Por isso nós somos comparados, como templos também. Então, se eu não tenho essa pedra principal, que é o Senhor Jesus em mim, então eu estou vazio. E estando vazio, eu estou sujeito a que hajam invasores. Esses invasores nada mais são que os próprios demônios que se aproveitam da minha inatividade, em querer buscar o Espírito Santo, então eles se aproveitam para se apossar desse corpo. Por isso que os demônios, eles só conseguem se manifestar nesse mundo através de um corpo, de uma pessoa. Então, quando essa pessoa ela passa pela limpeza espiritual, que normalmente essa reunião se dá na sexta-feira, então a pessoa passa por essa limpeza. Nós mostramos a porta de saída para o diabo, então essa pessoa fica livre da influência daqueles espíritos. E no mesmo instante em que ela se livra, ela tem que agora ter força e capacidade para buscar o Espírito Santo. E as atitudes dela, as escolhas que ela vai fazer dali em diante, vai resultar ela ser cheia do Espírito Santo. Então ela vai passar a ser um templo, onde a pedra principal nesse templo é o Senhor Jesus, e ela então vai ser preenchida por todo o Espírito Santo. Há pessoas que estão na igreja, apesar de nós mostrarmos a porta de saída para o diabo, mas quando elas saem da igreja, elas voltam a buscar todo aquele mal para a sua vida, porque elas não mudaram suas atitudes. Elas vivem da mesma forma, corrompidas pelos desejos e concupiscências desse mundo. Aí, continuando, e no período da grande tribulação, serão os judeus e os gentios que se converterão. A medição terá por finalidade separar os fiéis a Deus dos infiéis, assim como acontece hoje na igreja do Senhor Jesus, em que os verdadeiros convertidos praticam a palavra de Deus e, portanto, vivem separados daqueles que não têm nada a ver com a fé cristã. Então, essa diferença Deus quer fazer hoje na vida do cristão, A diferença dele para com aqueles que não estão servindo, muito menos buscam a Deus. O versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O comentário do bispo diz: deixa o átrio. Quando João mede o templo, ou o santuário, ele o faz com a autoridade que lhe foi conferida pela palavra de Deus. Esse ato significava limitação e posse. O átrio, a parte que não é sagrada, é separado do santuário. A medição do átrio ou dos gentios que rejeitaram o Senhor Jesus será a tarefa da igreja arrebatada e glorificada. Está em 1 Coríntios 6, 2, 3. Vamos conferir. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Quer dizer, o próprio apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito disso, Que agora aqueles que viveram nessa terra, mas morreram salvos, eles voltam também junto com Jesus para julgar. E aí, continuando, em se tratando de separação, o Espírito Santo tem trabalhado intensamente para preservar os sinceros, isto é,
aqueles que se entregaram verdadeiramente como oferta de sacrifício no altar de Deus. São estes os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Está em João, capítulo 4, 23 ao 24. Vamos conferir, vale a pena. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Uma verdadeira adoração a Deus, ela é feita em espírito, até porque Ele é espírito. Então, eu preciso estar também em espírito. Por isso que a palavra de Deus, ao entrar no ser humano, ela ressuscita, né? Ela traz vida para o espírito humano. Esse espírito nós também podemos chamá-lo de homem interior. Porque esse corpo que nós temos, né? Nós somos uma alma que possuímos um corpo. Há um homem interior lá dentro. E se esse homem interior, ele está morto por causa dos pecados, ele não consegue acesso a Deus, ele não consegue buscar a Deus. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, essa palavra então ressuscita esse homem interior e torna ele forte. E ele então passa a adorar, a buscar a Deus. E aí é onde entra essa questão do espírito. Ele busca Deus em espírito e em verdade. Quer dizer, não só pelos lábios, né, pelas palavras que saem da sua boca, mas em verdade. E aí, para terminar, o comentário diz: eles são separados dos cristãos do átrio, que por não viverem de acordo com a vontade de Deus, são deixados de lado. E o 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. 2 testemunhas. Há muitas conjecturas a respeito das 2 testemunhas do Apocalipse. Muitos têm pensado que o número 2 significa o Antigo e o Novo Testamento. No 4º versículo, entretanto, está claro que são 2 pessoas representadas por 2 oliveiras e por 2 castiçais, ou seja, serão 2 homens cheios do Espírito Santo que refletirão a glória do Senhor Jesus em meio às trevas da tribulação. Quanto à identidade dessas 2 testemunhas, ainda que não possamos ser categóricos e afirmar com precisão, há muitas evidências que nos levam a crer que seja Moisés e Elias, pois o que elas farão lembrarão a vida desses 2 grandes homens de Deus. Vamos ver o que está em Êxodo 7:19? Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Em 1 Reis 17:1 diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverão senão segundo a minha palavra. É suposto que essas 2 testemunhas sejam Moisés e Elias, porque Moisés não foi se achar do corpo. E lá no Novo Testamento tem uma parte, eu não lembro quem agora falou, se foi Tiago, que houve contenda, né, pelo corpo de Moisés. O diabo veio requerer aquele corpo, mas o anjo veio e tomou para si. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo e ele foi levado vivo mesmo para os céus. Então, ambos foram arrebatados da terra. Enoque também foi arrebatado. Então, não se sabe, mas há uma esperança que seja esses 2, né? Então, eles serão as 2 testemunhas
que vão profetizar, quer dizer, eles vão falar durante esses 1270 dias. Aí o 4 diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, o comentário do bispo diz: se alguém se quiser fazer mal, durante o período em que os dois ungidos do Senhor profetizarem, muitos se levantarão contra eles com ódio e desejo de vingança. Primeiro, porque anunciarão os juízos vindouros sobre toda a sujeira e a corrupção moral e espiritual que se instalou no mundo. Segundo, pelos grandes sinais que trarão extremo tormento às pessoas. Porém, os que quiserem lhes fazer mal perecerão. O Altíssimo não permitirá que sejam mortos até que tenham terminado sua missão, que durará toda a primeira parte da grande tribulação. O ministério das duas testemunhas será mais uma chance que Deus concederá à humanidade para que se arrependa dos seus pecados, se volte para ele e seja salva. Então, eu estou aqui até pensando, né? Essas duas testemunhas, elas vão estar no templo e elas vão pregar. Simplesmente, você sabe que hoje o que acontece numa parte do globo terrestre, ela no mesmo instante está sendo vista em todo o mundo. Então, com a tecnologia, né, os telemóveis, as redes de dados, então, qualquer ser humano com telemóvel consegue transmitir o que essas duas testemunhas vão estar falando. E por incrível que pareça, quem ouvi-las vai ouvir elas falando na sua própria língua. Então, se nós somos brasileiros ou portugueses, quando nós ouvimos elas falar, vamos entender, compreender todas as suas palavras. Então, o mundo inteiro vai entender o que elas vão estar dizendo. Por exemplo, hoje, nós encontramos uma certa resistência dentro da igreja, por exemplo, de falar em pecados, em determinados assuntos. Há pessoas que não gostam de ouvir, elas querem ouvir que elas vão vencer, que vai dar certo, que elas vão ser atendidas, que a vida dela vai mudar. Todo mundo gosta de ouvir que ela vai ter vitórias, mas conserto, vida com Deus, que ela tem que abandonar o pecado. Aquela pessoa que tem amante, ela não está a fim de abandonar a amante e falar para ela que ela está errada, a pessoa se ofende. Então hoje a gente tem muitas pessoas na igreja que quando é pregado a respeito do pecado, quando se fala sobre o respeito e temor a Deus, ela procura nem ir nessas reuniões, ela falta. Quando se vai ter Santa Ceia, por exemplo, e ela sabe que o pastor vai falar de arrependimento, de que ela tem que abandonar o pecado para poder participar da Santa Ceia, ela nem vai, porque ela sabe que ela vai ouvir coisas que ela não está a fim de ouvir. Então, hoje em dia, nós temos encontrado resistências. Nós somos essas testemunhas do tempo ainda da graça. Essas duas testemunhas ainda são, naquele tempo, né, no tempo em que elas hão de vir, elas vão ser ainda uma esperança para alguns. Ela vai ser ainda uma chance para aqueles que ainda vão querer se salvar, né, no meio desses perdidos todos. Então, Deus ainda está dando uma chance para aquelas pessoas que querem se converter. Hoje em dia, a mesma coisa. Deus tem usado tantos homens, mulheres de Deus para falar a respeito dele e da vontade dele. Então está sendo anunciado a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas. Então está se pregando hoje muito a respeito do arrependimento, da volta para Deus, porque se nós estamos vivendo os últimos dias, importa que seja pregado isso mesmo, o arrependimento, né? O reconhecimento dos seus pecados e o abandono deles. Minha amiga, meu amigo, hoje nós lemos essa primeira parte e nós paramos aqui nas duas testemunhas, porque elas falam muito a respeito dos dias de hoje também. Está sendo anunciada a palavra de Deus e cabe você fazer suas escolhas para se entregar para Deus e começar uma vida nova. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa meditação no capítulo 11, tá bom? Que você seja iluminado por Deus. Envie esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar, né? Fique bem, fique com o Senhor Jesus.